Boa tarde, amados, aí HM, os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo aí das suas casas. Estamos aqui nesse domingo, dia 26 de abril, para mais uma live. E hoje, com a presença da Simone Zerbato, que vai junto conosco aqui ministrar louvores a Deus, e você vai poder louvar o Senhor aí da sua casa. E hoje também nós temos a nossa arrecadação e coleta de alimentos para a continuidade do nosso lindo trabalho social junto às famílias e às ONGs parceiras. Abre o teu coração, Deus vai falar com você hoje. Vamos primeiramente fazer uma oração a Deus, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor, te agradecemos nesse domingo, te damos graças, ó Pai, por estarmos vivos, com saúde, salvos, conscientes da tua presença em nossos corações, ó Pai, conscientes da justiça de Deus em Cristo Jesus. E obrigado por mais essa live. Obrigado, Deus, por poder estar aqui e levar a tua palavra aos corações, nas casas, nos trabalhos. Espírito Santo, se manifeste nessa noite. Derrama da tua unção, derrama do teu poder. E receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. E eu convido você nesse momento a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos cantar duas canções agora, e no final da palavra, Simone vai fazer um lindo solo de louvor e adoração a Cristo. Mas nós vamos louvar o Senhor agora com uma canção linda, Trabalhadores, do grupo Frutos do Espírito, Daniel Souza. Vamos lá. Glória ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Aleluia. Louve ao Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua
conhecimento da tua glória, através do teu povo, enche toda a terra, o conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda a paz. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda a paz. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus, proclamando o reino de Deus. Glória ao teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor aí na sua casa. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Rei, aleluia, aleluia. Medite na letra dessa canção agora e deixe que essa letra fortaleça o teu espírito e fortaleça você na fé. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. E acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Declare acima, e acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo.
mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto, mais perto. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Nós te damos toda a honra e te damos toda a glória e te damos todo o louvor. Nos ensina a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, nos ensina a te adorar de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com todo o amor que nós temos, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. O Senhor é digno, digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, digno de ser adorado, digno de ser louvado, digno de honra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa agora a tua palavra que vai ser ministrada. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações. Tira toda a venda, tira todo o véu, dá entendimento, dá revelação. Vivifica a tua palavra em nossos corações. Nós te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Antes de nós ministrarmos a palavra, e o tema de hoje é um tema maravilhoso, sementes e solos, com base na parábola do semeador em Mateus 13. Como nós falamos, hoje é o último domingo de abril, e todo último domingo nós temos a nossa coleta de alimentos, nossa arrecadação de alimentos, coleta de alimentos, e nós estamos aqui para falar do relatório do que nós conseguimos esse mês. Quero aqui falar que a célula número 1, a nossa célula 1, célula de jovens, aos sábados, lá na casa do Rodolfo e da Heloísa, um abraço para eles. Eles são os anfitriões e o Rodolfo lidera essa célula junto com a amada Nani, esposa do Marcos Leites, e eles conseguiram 90 quilos. Deus abençoe vocês e multiplique de grande valia esses 90 quilos. Glória a Deus. A célula número 3, porque a 2 ainda não mandou o relatório. A célula número 3, a célula de adolescentes feminina, liderada pela Thaís e pela sua irmã Tamires, lá na casa da Tamires. Eles conseguiram, as meninas conseguiram 55 quilos. Deus abençoe, um abraço para todas, né? E que Deus abençoe e multiplique. A célula número 4, que é a nossa célula de casais, toda quinta-feira às 8, liderada pelo Fernando Bezerra e pela Neide, na casa do amado Misael e Terezinha. Eles conseguiram 300 quilos, glória a Deus. Um beijo para todos aí, os amados casais, Fernando, a sua esposa Edna, a Neide, o Pedro, a Terezinha e o Misael. Um abraço para todos, saudade de todos. A célula número 5, liderada pela Acida e a vice, a Fabiana Rotter, na casa da Fabi e do Júnior. Um abraço, toda quinta às 8, elas conseguiram 75 quilos. Deus abençoe, um abraço e multiplique. A célula número 6, liderada pela Zenaide e também pelo Ivanildo, na casa do Ivanildo e da Selma. Um grande abraço para vocês. Toda sexta-feira às 8, eles conseguiram 215 quilos. Deus abençoe e multiplique. A célula número 7, liderada pela minha amada mãe Ana Nete, o Jair,
lá na casa aqui da irmã Nanete, todos os sábados às 5 horas, eles conseguiram 252 quilos. Deus abençoe e multiplique. A célula número 8, toda quinta às 8, na casa do amado Dinei e da amada Jaque, liderada pelo Dinei e pelo Piá, né, o Claudemir, esposo da Zenaide. Eles conseguiram 4.000 quilos, 4 toneladas de alimento. Deus abençoe e multiplique. Que bênção, que bênção. A célula número 9, né, que é toda quinta-feira às 8 horas, liderada pelo Márcio e também pela Fran, na casa do Joãozinho e da Marileide. Deus abençoe vocês. Eles conseguiram 330 quilos. Glória a Deus e que Deus multiplique. Um abraço para todos. A célula número 10, liderada pelo Marcelo, né, que fica ali agora na casa do Léo e da Fernanda Persinotto. Um abraço para vocês. E eles conseguiram 300 quilos. Deus abençoe grandemente. A célula número 11, liderada pelo Eduardo, meu irmão na fé, meu irmão em sangue, pela Edna, na casa da Edna e do Flávio, lá no Jardim Cipava, todo sábado, eles conseguiram 100 quilos. Deus abençoe e multiplique. A célula número 12, liderada pelo Edivan, lá na casa da irmã Isabel e da Joana e da Ana, aqui no IAPI, toda sexta-feira às 8, conseguiram 125 quilos. Deus abençoe os amados. A célula número 13, lá em Cotia, liderada pelo amado Zé Ferreira, com o apoio da amada Sandra, lá em Cotia, na casa deles, Zé e Sandra, conseguiram 300 quilos. Deus abençoe grandemente. E nós também tivemos uma surpresa. Eu quero mandar um beijo para os nossos irmãos lá de Singapura e em Dubai, Singapura e Dubai, e que estão nos assistindo e vão mandar agora, mandaram para nós esse mês e vão mandar o mês que vem 700 quilos de alimentos para ajudar no nosso trabalho aqui também, que está sendo computado. Então esse mês de abril, nós conseguimos 6 toneladas e 42 quilos. Glória a Deus. Essas 6 toneladas e 42 quilos que nós estamos arrecadando, ela vai servir 70% ou 65%. Vai para as 17 instituições, 17 ONGs parceiras da IHM. São clínicas de recuperação para dependentes químicos. São crianças carentes, idosos e também os refugiados venezuelanos. E a missão Horizontes, lá em Monte Verde, com meu amado irmão e amigo Davi Botelho. Nós vamos distribuir também para dezenas de famílias necessitadas, cestas básicas. Esse é um trabalho que a IHM vem fazendo há mais de 20 anos. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos completando, né, 1.050 toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos. E por causa dessas parcerias, 2.500 internações de dependentes químicos e moradores de rua. E eu quero dar a Deus toda a honra e toda a glória e agradecer de coração o apoio dos nossos líderes, o apoio dos nossos anfitriões, o apoio de cada membro da Igreja Evangélica Helena Maria e desses amados irmãos que estão lá em Singapura e em Dubai. Eles pediram para não identificar o nome, mas eu quero mandar um beijo para eles, um abraço para eles e que Deus os recompense grandemente. E eu quero orar agora agradecendo a Deus por essas 6 toneladas de alimento, pedindo para Deus multiplicar todos aqueles que trabalharam, doaram, que Deus multiplique muitas vezes
e abençoe aqueles que vão ser socorridos com as cestas básicas e as nossas 17 instituições. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, porque como nós cantamos aqui, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a tua igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que o Senhor continue usando as nossas vidas para pregar o Evangelho, para praticar o amor de Deus, fazendo obras sociais e apoiar outros ministérios, ajudando-os a cumprir o seu chamado. Multiplica essas 6 toneladas, Pai, de maneira sobrenatural, que nós consigamos abençoar essas 17 ONGs e as dezenas de famílias carentes. Abençoe os nossos irmãos que colaboraram, abençoe as instituições que doaram, abençoe as famílias lá em Singapura e em Dubai. Que o Senhor multiplique grandemente. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós não estamos tendo culto presencial, mas todos os dias nós estamos fazendo uma live, todos os dias. Nós estamos levando a palavra de Deus, e eu estou aqui trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, né? Se você precisa de uma palavra, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma oração, anota aí o telefone da igreja, 3686-6400, 3686-6400. Na parte da manhã eu estou em oração, mas à tarde nós podemos atender, fazer uma oração, te aconselhar, trazer uma palavra de fé e esperança ao teu coração. E de segunda a sexta-feira, às 7h30, uma palavra de fé e de esperança. Aos domingos, às 6 da tarde. E a semana que vem, nós também vamos ter no sábado, eu e os 6 líderes de jovens e adolescentes da nossa igreja. Às 6 da tarde, sábado, dia 2. Que Deus abençoe grandemente. Agora eu vou pedir para você, agora é um momento especial, o momento da palavra de Deus. O tema é sementes e solos. Nós vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 13. Abra aí a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Abra a tua Bíblia em Mateus 13, a partir do versículo 1. A parábola mais importante de Jesus. A parábola mais poderosa de Jesus. Inclusive ela é a chave para se entender as demais. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e produziu, e deu fruto, e produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Aí ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, agora você vai pular para o versículo 18. É lógico que uma parábola, o que é uma parábola? É você ensinar alguma verdade usando, né, uma ilustração, uma comparação. E Jesus sempre ele ensinava por parábolas, usando, né, ilustrações do dia a dia do povo judeu, para facilitar a compreensão das verdades que ele estava querendo ensinar. E aqui ele dá uma interpretação para essa parábola a partir do versículo 18 aí, do mesmo capítulo 13.
Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata ou rouba o que foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, de pouca duração, em chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo, a fascinação pelas riquezas, e em Lucas diz, e as demais ambições, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende e a frutifica, produzindo a 100, a 60 e a 30 por 1. Olha que interessante. Quero aqui colocar uma questão muito importante para os irmãos. Veja que no começo dessa parábola havia grandes multidões seguindo a Jesus. Grandes multidões. Multidões de 15, 20, até 30 mil pessoas, elas seguiam a Jesus. Onde Jesus estava, se juntavam ali milhares de homens, mulheres e crianças para ouvir a Jesus. Muitos devido aos milagres e aos alimentos que Jesus multiplicou. Mas também havia aqueles que estavam famintos e sedentos pelo Espírito e pela palavra de Deus. Jesus vendo aquelas multidões, então Jesus conta aqui a parábola do semeador, né? E o que ensina a parábola do semeador? A parábola do semeador ensina que a palavra de Deus é a semente. Ele compara a palavra de Deus a uma semente que é semeada no solo. E o solo, ele compara aqui aos nossos corações que recebem a palavra. A semente é a palavra e os nossos corações são solos, onde essa semente é semeada. E Jesus aqui na parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de solo. 4 tipos onde a semente da palavra é semeada. O solo da beira do caminho, o solo rochoso, o solo com espinhos e o solo da boa terra. Olha que interessante. 3 desses solos são infrutíferos. Somente um é um solo frutífero. Em toda a igreja que é pregada e ensinada a palavra de Deus, tem esses 4 tipos de solo. Agora mesmo, nesse momento, assistindo essa live, eu tenho consciência disso. São 4 tipos de solo. Onde a palavra de Deus é ensinada, onde a palavra de Deus é pregada, são 4 tipos de solo. E quando eu compreendi essa parábola, isso me ajudou muito. Porque uma das coisas que me entristecia muito, quando eu dedicava horas e horas e horas me preparando para pregar, eu passava horas todos os dias lendo a Bíblia, estudando a palavra, para preparar uma mensagem, receber uma palavra rema do coração de Deus e pregar essa palavra. E muitas vezes nós víamos no grupo que assistia ao culto e recebia a palavra, reações diferentes em relação à palavra. E muitas vezes eu achava que era um problema pessoal comigo, ou a falha estava em mim, talvez eu não estava sabendo pregar, não estava sabendo ensinar, talvez estava faltando algo de mim, né? Mas depois eu entendi, estudando a parábola do semeador, não importa o pregador, não importa o quão profunda seja a palavra, em todo lugar que a palavra de Deus for pregada, existirá esses 4 tipos de solo. E antes de nós falarmos sobre os 4 tipos de solo,
E é interessante para que cada um faça uma reflexão, uma autoanálise e identifique que tipo de solo é cada um. E nós temos que ser verdadeiros e sinceros para poder identificar se somos beira do caminho, se somos solo rochoso, se somos solo com espinhos, ou se somos uma boa terra. Antes disso, né, nós queremos meditar com você a respeito do poder da palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, ela tem muito poder. A palavra de Deus, ela nos é enviada com alguns objetivos específicos. Eu quero ler aqui, olha que interessante, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, que depois se tornou um pastor ungido e cheio do Espírito Santo, ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja bem o valor que a palavra de Deus tem. Deus, Ele deseja realizar na minha vida e realizar na sua vida muitas obras, muitas mudanças. Deus quer fazer muitos milagres, mudanças, transformações na minha vida e na sua vida. Porque o maior milagre que Deus pode fazer não é aquele mudando a circunstância negativa da nossa vida. É lógico que nós nos alegramos quando Deus muda as circunstâncias adversas da nossa vida e realiza milagres, como abrir uma porta de emprego, como nos ajudar a sair de uma situação financeira difícil, como curar uma enfermidade física, libertar uma pessoa das drogas, né, como fruto da nossa intercessão. Tudo isso é tremendo, tudo isso é maravilhoso e Deus realmente quer fazer. Mas o maior milagre que Deus pode e quer fazer na minha vida e na sua são as mudanças no nosso interior, na nossa vida. Sim, por exemplo, edificar a nossa fé grandemente, tornar a nossa fé robusta, forte, edificada, para destruir a incredulidade, a dúvida, e nos libertar das feridas emocionais como medo, ansiedade, complexos de rejeição, complexos de inferioridade. Renovar nosso entendimento, nos dando sabedoria, entendimento, tornando-nos pessoas entendidas e sábias na palavra. Restaurar o nosso caráter, transformar e restaurar a nossa personalidade. Agora, todas essas mudanças Deus realiza através da sua palavra. É a palavra de Deus que faz isso. Veja bem, nós acabamos de ler em 2 Timóteo que a palavra de Deus é inspirada por Ele e útil para o ensino, correção, repreensão, educação na justiça, maturidade, habilitação para fazer a obra. Por exemplo, no Salmo 107, verso 20, o salmista diz: Deus enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar daquilo que nos causa morte, aquilo que nos destrói. Olha só.
Salmo 119, versículo 130, diz que a revelação da palavra esclarece e traz entendimento para as pessoas simples. Olha aí. E no Salmo 107, verso 20, olha o que Salmos 19, versículo 7 em diante. Veja o valor e o poder que a palavra de Deus tem. Veja bem, diz assim: a palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a nossa alma, ela é fiel, ela dá sabedoria para as pessoas simples, elas alegram o nosso coração, os seus mandamentos são puros e iluminam os nossos olhos, e o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos, e em guardar a palavra há uma grande recompensa. E Provérbios 11, verso 9 diz que o conhecimento liberta o justo da escravidão e de todo o mal. Olha que interessante. Os justos são libertos pelo conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se a palavra de Deus ela é viva, se a palavra de Deus é eficaz, se a palavra de Deus nos torna coparticipantes da vida e da natureza divina, se a palavra de Deus tem o poder de renovar nossa mente, edificar a nossa fé, nos libertar, nos curar, nos restaurar, e se nós a ouvimos todos os dias, por que os frutos do Espírito não se manifestam como deveria se manifestar na nossa vida? Se a palavra de Deus ela está sendo pregada, ela está sendo ensinada todos os dias, por que não está havendo as mudanças que deveriam haver? Por causa que a semente, para ela dar fruto, para ela produzir fruto, ela tem que cair num solo bom, num solo fértil. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas se a terra é ruim, ela não vai dar fruto. E Jesus aqui, ele nos ensina 4 tipos de semente. Vamos meditar nesses 4 tipos de semente, né? E o diabo trabalha insistentemente para roubar a semente do nosso coração. Se o diabo quer impedir que haja mudanças na nossa vida, basta ele roubar a palavra. E ele usa para roubar a palavra 3 estratégias, né? 3 estratégias, nós vamos falar. O primeiro tipo de solo que Jesus fala aqui na parábola do semeador, ele diz: o semeador saiu a semear. Hoje eu estou sendo esse semeador na sua vida, estou semeando a palavra de Deus na sua vida. Ele diz: o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho. Ele diz no versículo 4: e veio as aves e comeram a semente. Se a ave comeu, lógico que a semente não vai dar fruto. Bom, no versículo 19, ele dá uma tradução do que significa isso, né? Essa semente é a palavra de Deus, né? E ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende, veio o maligno. Essas aves representam o maligno. Veio o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Olha que interessante. Então, o primeiro tipo de semente, o primeiro tipo de solo que Jesus fala, onde a semente é semeada, são os da beira do caminho. A palavra já está dizendo, beira do caminho. A pessoa não está andando no caminho. Muita gente vai ser pega de surpresa no grande dia da volta do Senhor. Porque tem muita gente na beira do caminho,
mas não está andando no caminho. Uma coisa é você andar no caminho, outra coisa é você andar na beira do caminho. Quem são os da beira do caminho? São os famosos simpatizantes do Evangelho. É o que mais tem hoje nas igrejas. São pessoas que se simpatizam com o Evangelho, gostam de ouvir louvores, gostam de pedir oração, mas não seguem o caminho. Não estão andando no caminho, eles estão na beira do caminho. E por que que o inimigo roubou a palavra? Por que que esse solo é infrutífero? Esse solo não frutificou, porque veio Satanás e roubou a palavra. Aí você pergunta, por que que ele roubou? Diz o texto, porque a pessoa ouviu, mas não compreendeu o que foi ensinado. Olha só. Então o que nós aprendemos aqui? Não basta ouvir com os ouvidos físicos. Tem que ouvir e assimilar com o coração. Por isso que o salmista diz, a revelação da palavra esclarece e dá entendimento para as pessoas simples. Como diz Lucas 24:45, que os olhos espirituais dos discípulos foram abertos para compreender as palavras de Jesus. Muita gente ouve a palavra, mas não a compreende. E a não compreensão da palavra dá ao maligno, esse ladrão, roubar a semente. Sem revelação, sem compreensão da palavra, a semente ela não vai germinar, ela não vai frutificar. Aí talvez você esteja perguntando, por que que essa pessoa não compreendeu a palavra? Por que que ela não teve entendimento da palavra? Será que é porque ela não tinha muita cultura? Será que ela era uma pessoa iletrada? Será que ela não tinha muito conhecimento teológico? Não, não é por causa disso. A razão pela qual essa pessoa ouviu a palavra, mas não compreendeu, é porque ela ouviu de mau grado. É porque ela recebeu com o coração fechado. Jesus explica isso na própria parábola do semeador, a partir do versículo 10 de Mateus 13. Acompanha comigo, ele diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles lhes não é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vê, ouvindo não ouve, e nem entende, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí Jesus diz, bem-aventurados vós, que os vossos olhos veem, porque os vossos ouvidos ouvem. Olha que interessante. Então, esse obstáculo para que a palavra de Deus germine e dê fruto, significa dureza de coração, ouvir de mau grado a palavra de Deus. E por que que a pessoa ouve de mau grado a palavra? Porque a palavra está indo de encontro ao pecado, está indo de encontro a alguma área irregular da sua vida, e a pessoa não quer mudança, ela não quer se arrepender, ela não quer abandonar o pecado. Então, quando a palavra ela confronta o pecado da pessoa, a pessoa não quer ouvir, aí ela fecha. Ela pode até ouvir fisicamente,
pode até dizer amém, mas o coração dela está fechado, o coração dela está endurecido para a palavra. E quando nós ouvimos a palavra de mau grado, com o coração endurecido, nós deixamos de ter revelação, entendimento da palavra. E aí o inimigo vem e rouba a semente que foi semeada. Inclusive Jesus fala disso em João capítulo 3, olha que interessante. Ele diz o seguinte, em João capítulo 13, ele diz assim: o julgamento é este, João 13, 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para perto da luz, a fim de não serem arguidas ou manifestas suas obras. Pois quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Veja bem. Por isso que o princípio número 1 na vida cristã é ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração aberto para a palavra de Deus. Era essa a principal qualidade que o rei Davi tinha. Por isso que Deus dizia: achei um rei segundo o meu coração. Davi tinha essa característica. Na verdade, Isaías 66, verso 2 diz isso, que embora Deus seja o Todo-Poderoso, né, o homem para quem ele vai olhar aqui na terra tem que ter duas qualidades: um coração quebrantado e que treme da palavra de Deus. É a nossa atitude para com a palavra de Deus que determina a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, o nosso crescimento espiritual ou a estagnação da nossa vida. É a atitude do nosso coração. Entende? E Jesus está ensinando aqui que muita gente está na beira do caminho e não tem revelação, não tem entendimento da palavra, porque ele só ouve aquilo que convém. Inclusive Paulo fala disso para o seu filho na fé, Timóteo, lá em Timóteo capítulo 4. Vou pedir que você abra comigo, é um alerta, e nós estamos vivendo nesse contexto. Olha o que ele diz, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz para Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha o que ele diz agora: pois haverá um tempo, nós estamos vivendo esse tempo, em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a doutrina pura da palavra de Deus. Pelo contrário, essas pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. Aí ele diz: tu, porém, meu filho, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho evangelístico e cumpre fielmente o seu ministério. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo. Por isso que há um entra e sai das igrejas. O que não falta são igrejas no nosso país. Tem rua que tem 10 igrejas. O que não falta é igreja. E existe igreja para todos os tipos, para todos os gostos, e com todos os tipos de visão e mensagens. Por isso que hoje as pessoas não são fiéis a uma igreja. Elas ficam pulando de igreja em igreja. E um dos principais motivos é porque elas sentem coceira nos ouvidos, porque o coração está endurecido, porque elas não querem mudanças nas suas vidas, elas querem as bênçãos de Deus, elas querem os milagres de Deus, mas não querem andar com Deus, não querem mudanças nas suas vidas. E por isso que quando a palavra genuína, verdadeira do Evangelho é pregada, a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, a mensagem de uma entrega ao Senhor, essas pessoas não gostam, né? E elas não voltam mais para a igreja, não voltam mais.
né? Ou ficam ali um tempo, disfarça, e elas só dizem amém para aquelas mensagens que são convenientes, aquelas mensagens que afofam o ego e que não vão confrontar os seus pecados e as áreas das suas vidas. Por isso que o primeiro solo é o da beira do caminho. E que oxalá nenhum de nós aqui estejamos inseridos nesse primeiro solo, né? Porque infelizmente essas pessoas que estão na beira do caminho, elas não são salvas em Cristo, elas não nasceram de novo, e elas não vão entrar no reino de Deus, a menos que se arrependam, a menos que realmente se convertam, a menos que realmente nasçam de novo e se entreguem de todo o coração ao Senhor. Esse é o primeiro tipo de solo, infelizmente solo infrutífero. Por isso que o inimigo rouba a palavra. Por isso quem vê cara não vê coração. Então se você está pregando para 500 pessoas, é a mesma mensagem, é a mesma palavra. E naquelas 500 tem lá um grupo que está na beira do caminho, um grupo que está no solo rochoso, um grupo que está no solo cheio de espinhos e um grupo que é boa terra. Por isso que numa igreja nós temos ali no máximo 20, 25% de pessoas que são realmente ali produtivas, frutíferas, põe a mão na massa, realmente entende a visão, se une ao pastor e são bênção. E eu louvo a Deus por essas pessoas. Amamos as outras também e estamos prontos a ajudá-las. Mas nós estamos falando aqui a palavra de Deus, né? O que Jesus está ensinando. Aí vem o segundo tipo de solo. Mas vamos primeiro voltar ao primeiro solo. Como é que faz para uma pessoa dessa sair da beira do caminho e entrar no caminho? É se arrepender e quebrantar o coração diante do Senhor. E abrir o coração para a palavra de Deus. Não só parte da palavra, mas toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para todas as verdades da palavra de Deus. Não só aquelas que agradam os nossos ouvidos, mas toda a palavra de Deus. Até mesmo aquelas que nos fazem chorar, aquelas que realmente abala a gente, porque confronta áreas erradas da nossa vida, mas são bênçãos essas mensagens, porque nos leva a uma reflexão, nos dá um chacoalhão, nos dá um alerta e nos leva a mudanças. Essas mensagens, como Pedro diz, produz tristeza para a salvação e arrependimento, que é uma tristeza que vem de Deus. Agora vamos falar do segundo tipo de solo. Ele fala aqui no versículo 5. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde tinha pouca terra, e logo nasceu, visto que não havia profundidade de terra, saindo porém o sol, queimou a semente, e por não ter raiz, acabou se secando. Veja bem, agora ele está falando do solo rochoso. E ele explica o solo rochoso nos versículos 20 e 21. Solo rochoso, ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Veja que é diferente do outro. O outro ouviu de mau grado da beira do caminho, com o coração fechado. Esse não, esse ouviu com alegria, mas não tinha raiz em si mesmo, sendo de pouca duração essa alegria. E quando veio a angústia e veio a perseguição por causa da palavra, essa pessoa se escandalizou, desanimou. Olha que interessante. Veja que é diferente do da beira do caminho. Da beira do caminho, ele ouviu com o coração fechado, de mau grado. Esse não, esse ouviu a palavra com alegria. O do solo rochoso são aquelas pessoas que, quando o pastor está pregando, ou quando está lendo, elas dão glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, aleluia. E não está errado fazer isso. A gente tem que se alegrar mesmo. A gente tem que vibrar mesmo com a palavra de Deus. Mas ele diz assim, mas essas pessoas,
essa alegria, esse entusiasmo pela palavra, diz aqui, durou pouco. Durou pouco. Daqui a pouco a pessoa está ali prostrada, desanimada. E aí a pergunta é, por quê? Ele diz assim, porque logo que a pessoa recebeu a palavra, veio a perseguição e veio a angústia por causa da palavra. O inimigo, no primeiro solo, ele usa a dureza de coração e a resistência da pessoa para com a palavra, porque ela não quer se arrepender e não quer abandonar a vida errada dela, como um fator para impedir a pessoa ter um entendimento e a palavra frutificar e produzir mudanças. Esse é o da beira. Já no solo rochoso, né, ele usa a perseguição e a angústia por causa da palavra para roubar a semente do coração. E aí que vem um fator fundamental aqui. Por que que essa pessoa desanimou quando veio a perseguição e a angústia? Diz o texto que ela não tinha raiz em si mesma. Olha que interessante, ela não tinha raiz em si mesma. O que que significa isso? Raiz. Para que serve uma raiz? A raiz, ela tem duas principais finalidades numa árvore. Primeira finalidade, fixar a árvore no solo, para dar estabilidade ao tronco. Uma árvore sem raiz, ela não suporta tempestade, chuva, ela tem que ter raiz profunda. Quanto mais forte e profunda for a raiz, mais estabilidade a árvore vai ter. Pode bater tempestade, pode bater a água, pode bater o vento, mas aquela árvore não cai. E a raiz também ela tem o poder de subtrair, né, de absorver do solo os nutrientes e a água que fortalece a árvore, né? Então veja bem, raiz em si mesmo significa o seguinte: o grande problema do solo rochoso é que tem pessoas que admiram a palavra, amam ouvir a palavra, se alegram com a palavra, mas não praticam a palavra. Esse é o grande problema do solo rochoso. Por isso que Tiago, capítulo 1, verso 21 em diante, ele diz que nós devemos receber a palavra com mansidão no nosso coração, né? E a pessoa do solo do espinho, ela recebeu a palavra com alegria. Mas ele diz, e uma vez que você recebe a palavra com alegria, com mansidão, verso 22, você tem que se tornar praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a si mesmo. Olha que interessante. Quando nós ouvimos a palavra, mas não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos enganando o pastor, nem a família, nem os irmãos, nem a Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos. E ele diz que aquele que é ouvinte e não praticante, ele é semelhante ao homem natural que contempla o seu rosto no espelho, mas ao se retirar, logo se esquece de como era a sua aparência. Olha que interessante. Esse é o problema do solo rochoso. São pessoas que recebem bem a palavra, se alegra, vibra, mas só fica nisso. Eles têm uma fé muito superficial. É uma fé de ouvir falar. É o decoreba da Bíblia. Mas não tem raiz em si mesmo. Raiz em si mesmo significa o seguinte: se nós praticamos a palavra, nós vamos experimentar o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ter com Deus muitas experiências como fruto da prática da palavra. E são as experiências com Deus que vão fortalecer nossas raízes em Cristo, os nossos fundamentos, nossos alicerces. Olha que interessante. Por isso que Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os apóstolos, eles andaram com Jesus 3 anos, 3 anos, viram milagres, né?
ouviram ensinamentos maravilhosos, mas quando Jesus foi preso e foi levado para ser crucificado, todos eles abandonaram Jesus e sumiram com medo, e foram se esconder com medo. Aí você fala, mas por quê? Porque a fé deles foi provada. Eles não tinham raiz em si mesmo. Eles tinham uma fé muito superficial. Mas, inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando perguntaram para ele, você um dos discípulos? Ele falou, não conheço. E aí o galo cantou e ele saiu chorando, conforme Jesus já havia alertado. Mas depois do Pentecostes, quando o poder de Deus desceu sobre eles, quando Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles, e eles ficaram envergonhados, foram perdoados, e Jesus ordenou que eles ficassem ali orando até que viesse o revestimento do poder. E ali eles começam a praticar a palavra, e ali eles começam a ter experiências com Deus. E aí ameaçaram Pedro de morte. Ou Pedro parava de falar no nome de Jesus, ou seria preso e seria até mesmo morto pelo nome de Cristo. Pedro disse o que para eles? Olha, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Agora era um Pedro diferente. Era um Pedro com raiz. Era um Pedro com fundamentos, com alicerce. Por isso que Jesus diz em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou dizer a quem é semelhante. É semelhante a um homem prudente, que ao construir sua casa, cavou e abriu uma profunda vala, e lançou ali o alicerce na rocha. E veio a tempestade, veio o vento forte, mas não pôde abalar a casa, porque a casa foi bem construída. Já o homem prudente, aquele que ouve e não pratica, ele construiu a casa sem alicerces, sobre areia. Quando veio a tempestade, quando veio o vento forte, foi grande a ruína daquela casa. Infelizmente, estatisticamente dizendo, e eu como quase 30 anos como pastor e líder de uma comunidade, eu já vi muitas pessoas inseridas nesse solo da beira do caminho. Vieram para a igreja, aceitaram Jesus, se batizaram, frequentaram a igreja, ouviam a palavra, vibravam com a palavra, nos abraçavam depois do culto, mas essas pessoas não praticavam a palavra. E eu não posso praticar por você, eu posso ensinar você, eu posso pregar para você, eu posso repartir com você todo o conhecimento que eu adquiri nesses 34 anos, mas eu não posso praticar no teu lugar. Cada um pratica por si mesmo. E aí essas pessoas que não praticam a palavra, infelizmente elas não ficam muito tempo na casa do Senhor. Quando vem a perseguição, quando vem a angústia, elas acabam desanimando, elas acabam se afastando dos caminhos de Deus e deixando de congregar e deixando de seguir o Senhor. É triste, mas é uma realidade. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Agora, se você reconhece que você tem falhado na prática da palavra, hoje mesmo peça perdão para o Senhor e comece a praticar a palavra de Deus. Comece a praticar a oração, a meditação, o jejum, a adoração, praticar boas obras, pregar o evangelho. Põe a mão na massa, faça as coisas acontecer com a ajuda do Espírito Santo. E aí você vai construir sua casa espiritual na rocha que é Jesus. E aí você vai estar, como Paulo diz, edificado no evangelho, que é o poder de Deus, o poder do Senhor na sua vida. O terceiro tipo de solo que Jesus ensina aqui, onde a semente é semeada, também é um solo infrutífero. É o solo onde tem muitos espinhos. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus explica essa parábola dos espinhos no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos
são aqueles que ouvem a palavra, porém, os cuidados deste mundo, a fascinação pelas riquezas e as demais ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha só, olha que interessante. Veja bem, o do solo do espinho, o problema é que ele não deixou a palavra de Deus mudar seus valores de vida. Esse solo do espinho, os espinhos aqui são comparados àquelas ambições terrenas. São aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, se batizaram, frequentam a igreja, mas o coração delas ainda estão nas coisas do mundo, que João diz que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que não procede de Deus, mas do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, João diz. E Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Pense nas coisas lá do alto e buscai as coisas lá do alto, porque nós morremos e a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Os do solo dos espinhos, infelizmente, são aquelas pessoas que estão presas na ganância, na luxúria, nas demais ambições desta terra. Então a palavra não consegue frutificar. Esses espinhos sufocam a palavra. Nós vemos isso claramente com aquele jovem mancebo de qualidade que Jesus se encontrou numa viagem, um homem muito rico, poderoso, um jovem, tinha muitas qualidades, e ele vai e pergunta para Jesus: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu quero ter a vida eterna. Veja que ele tinha interesse. Aí Jesus vai falando os mandamentos. Ó, você tem que, não roubar, não isso, não aquilo. E foi falando dos mandamentos. E Jesus omitiu o principal Jesus omitiu, que eu já vou falar. Aí ele chega para Jesus e fala assim: olha, todos esses mandamentos que o Senhor está dizendo aí, eu obedeço desde a minha infância. O que me falta ainda, Senhor, para que eu possa ser perfeito e andar na vida eterna, ter a vida eterna? Jesus falou: vende tudo que você tem, reparte a tua riqueza com os pobres, vem me seguir e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que quando ele ouviu essa palavra, o semblante dele caiu. Ele ficou decepcionado, ele ficou contrariado e muito triste e pesaroso. E foi embora. Aí você esteja perguntando: qual era o mandamento que ele, o mais importante dos mandamentos, que ele não guardava? Amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com todas as nossas forças e acima de tudo. O dinheiro é o Deus dele. Tanto que a Bíblia diz que a avareza e a ganância é para Deus como uma idolatria. Infelizmente, muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, se batizam, mas acabam abandonando os caminhos de Deus, acabam ficando estagnados na sua vida cristã, porque seus valores não foram mudados. São pessoas que o coração ainda está preso nas coisas deste mundo, nas ambições. Não é só ganância e avareza, não, mas é o desejo pelo poder, pela fama. E a soberba precede a ruína.
Deus quer nos usar, e Deus vai te usar, mas não é para a tua honra e a tua glória, é para a honra dele, é para a glória dele. Então essas demais ambições está incluído isso, a soberba, o desejo da vanglória. Eu quero ter um fã-clube, né? Por que você quer ter um fã-clube? Quem é o Deus aqui? Quem é que morreu por nós na cruz? Quem é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores? Então, tanto que essa bandeira gospel, quando ela foi importada da América, comprometeu a qualidade do louvor na igreja, comprometeu a qualidade dos verdadeiros adoradores. Culto virou show, e adorador virou artista famoso, né? E o mercado gospel virou um negócio para lucrar e cobrar cachês absurdos para cantar nas igrejas, né? Por isso que muita gente, infelizmente, está nesse solo do espinho, né? Porque o coração está preso nas ambições desta terra, como a mulher de Ló, que ao olhar para trás se transformou numa estátua de sal, porque o coração dela estava preso em Sodoma e Gomorra. Ela não estava com dó apenas pela questão material que ela deixou na cidade, mas é na cultura daquela cidade, na luxúria daquela cidade, que Deus abominou e destruiu. E infelizmente ela não pôde, né, possuir uma nova terra com o seu esposo e as suas filhas, porque ela olhou para trás. Olhar para trás quer dizer, o coração estava preso. Por isso que Paulo nos exorta: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sonda o nosso coração, como diz Jeremias 17:8. Ele sonda o nosso coração e Ele sabe se há em nós alguma sementinha de soberba, de ambição terrena, de ganância e avareza. Então por isso que a gente tem que se entregar ao Espírito Santo na prática da oração em línguas, para que Ele nos ajude com gemidos inexprimíveis, sonde o nosso coração, nos purifique, nos santifique. Nós temos que deixar o Senhor nos santificar, nos purificar. Veja que os 3 primeiros solos são solos infrutíferos. Primeiro, pela resistência e dureza de coração para com a palavra de Deus, porque a pessoa não quer abandonar o pecado e não quer se arrepender das suas obras más. Segundo, porque ela ouve com alegria, mas não assume o compromisso de praticar de forma diligente a palavra de Deus. Por isso não cria raízes, sua fé não tem raiz. E terceiro, porque por não receber com alegria, por não receber com mansidão e nem praticar, os seus valores não mudam. Continua o coração nas coisas desse mundo, nas ambições terrenas, né? Tem desejos ilícitos no seu coração, e isso acaba como um espinho sufocando a semente. E aí Jesus agora vai falar da boa terra. Olha que interessante, ele diz aqui sobre a boa terra. Olha que interessante, ele diz: outra enfim, enfim quer dizer ufa, graças a Deus. Ele diz: enfim, outra parte da semente caiu numa boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí ele explica no versículo 23, quem são os da boa terra? Os que foram semeados numa boa terra são aqueles que ouvem a palavra. E como é que ouve? Ouve de bom grado, ouve com o coração quebrantado, e por isso compreende a palavra, tem entendimento da palavra, e por isso pratica a palavra diligentemente, e por perseverar na prática da palavra e a receber de bom grado e coração quebrantado, né, vai ser curado dos espinhos, vão ser arrancados os espinhos do seu coração, que são motivações carnais, motivações erradas,
ambições terrenas, concupiscência, vai ser arrancado, vai ser purificado. E aqui essa pessoa vai frutificar dentro de si e para o reino, e vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que interessante. Olha que interessante. Que coisa poderosa. E nós temos orado: Senhor, transforma os nossos corações numa boa terra, numa terra fértil, numa terra que recebe a palavra com alegria, de bom grado, sem resistência. Um coração que pratica a palavra de forma diligente e perseverante, mesmo no meio da tribulação. Não desiste, é perseverante. E por ser perseverante, e por ser resiliente, também vai experimentar mudanças profundas no seu coração. Sua alma vai ser purificada, o seu coração vai ser purificado. Vai ser arrancado os espinhos da ganância, da avareza, da soberba, do orgulho, da vaidade. E aí, meu irmão, quando isso acontece, a palavra de Deus vai produzir mudanças gloriosas, profundas na nossa vida. Vai renovar poderosamente a nossa mente, vai edificar poderosamente a nossa fé, vai curar de uma maneira extraordinária nossas emoções, de toda a ferida emocional. Nós vamos ser saudáveis emocionalmente. Vamos ter o nosso caráter restaurado, à imagem e semelhança de Cristo. Nossa personalidade vai ser restaurada e ela vai refletir a glória de Cristo. E aí, meu irmão, nós vamos dar muito fruto para o reino de Deus, muito fruto. Vamos ganhar almas, vamos curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios e implantar o reino de Deus na terra. E Deus vai poder te usar poderosamente. Receba essa palavra, reflita sobre ela, pense sobre ela, depois ouça ela outras vezes, para que o Espírito Santo possa testificar no teu coração. Se entregue aos cuidados do Consolador Espírito Santo. Deus te ama de uma maneira especial, de uma maneira infinita. E eu quero aqui orar agora por você, e depois nós vamos louvar o Senhor com uma linda canção. Simone vai fazer um solo muito bonito, mas antes desse solo, eu queria orar agora. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai celestial, Pai querido, Pai glorioso, eu quero aqui te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de poder, nesse domingo, levar até os nossos amados a Tua palavra. Espírito Santo, testifica acerca desta palavra, vivifica esta palavra em cada coração. Oh Senhor, ajuda cada um a vencer suas fraquezas, ajuda cada um a superar seus limites. Toda investida do inimigo para roubar a palavra caia por terra. Que a Tua palavra, Pai, ela possa crescer dentro de nós, se multiplicar dentro de nós e prevalecer em nossos corações, dando fruto a 30, 60 e a 100 por um. Que os nossos corações sejam uma boa terra. Meu amado, meu querido, que o amor de Deus, que a graça e a paz de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família. E eu profetizo aqui da parte de Deus e da palavra, porta de emprego para a tua vida, provisão sobrenatural do Senhor nessa crise, multiplicação das suas vendas. Você que trabalha com vendas, com negócios, eu profetizo multiplicação, milagres, milagres de cura. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, e que essa próxima semana seja uma semana gloriosa, uma semana de vitórias, de conquistas e de realizações, em nome de Jesus. E antes do louvor, eu quero aqui mandar um beijo, um abraço especial para os nossos amados irmãos da IHM. Eu creio que em breve,
nós vamos poder voltar a fazer cultos com número reduzido. Eu creio que em breve, nós estamos atentos aos comunicados. E aí nós vamos comunicar aos irmãos. Por enquanto estamos aqui fazendo as nossas reformas e também atendendo as pessoas e fazendo nosso trabalho social. E eu quero convidar os amados, amanhã, segunda-feira, 7h30, uma live em conjunto com Marcelo Bezerra. Marcelo Bezerra vai estar comigo aqui, nós dois fazendo uma live. Na terça, nós vamos estar aqui com a Zenaide. Na quarta, o Edivan. Na quinta, a Ivanete, sobre missões. E na sexta, nós vamos estar aqui também fazendo uma live, né? No sábado, com os líderes de jovem. E na sexta, com o Zé Ferreira e a Heloísa, falando sobre as crianças. Vai ser uma benção semana que vem. Vai ser uma live diferente. Eu junto com os líderes. Vai ser benção. Olha, Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor, né? Vamos continuar adorando ao Senhor com essa canção. Glória ao teu nome, Senhor. Receba esse louvor, Jesus. Tu reinas no trono do céu. Aleluia. A criação se prostra Eu te glorifico. aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás. E teu reino não passará. Ó Santo Deus, e fico maravilhado. Maravilhoso. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, e quebra o vaso de alabastro. E sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. E eu procuro. Tu és Aleluia. fogo apaixonado. Aleluia. Aleluia. Sou do meu amado. Tu és meu. E pra sempre governarás. Tu reina, Jesus. Tu reina. E teu reino não passarás. Ó Santo Deus, e fico Maravilhado. Tu és muito mais do que eu Te amo, possa Jesus. Te expressar. amo. Te amo. Ó Santo Deus, e quebra o vaso de alabastro. Glorioso, E bendito sobre Deus. Deus que Aleluia. sabe me maravilhar. Deus abençoe, meus amados. Um beijo no coração dos irmãos. Ficam na paz, uma ótima semana.